De madrugada, num posto avançado remoto no deserto jordaniano, próximo à confluência de 3 fronteiras, 2 sensores térmicos instalados sobre os sistemas de resfriamento de um radar A/TPX-2 registram um pico de temperatura de intensidade devastadora. 5 segundos depois, o horizonte se converte em branco absoluto. O radar de banda X, avaliado em 300 milhões de dólares, os olhos literais do sistema THAAD americano, não é simplesmente atingido. É apagado da face da Terra. Um único míssil hipersônico iraniano, Fateh-1, uma arma que Teherã proclama ser capaz de contornar qualquer escudo existente no planeta, encontrou a única brecha na muralha defensiva. 300 milhões de dólares transformados em pó. E nos centros de informação de combate da 5ª Frota Americana, a reação não é de pânico. Os olhos na Jordânia se foram, mas o cérebro no Pentágono já autorizou a ativação da malha de eliminação. Se Teherã acreditou que destruir um radar cegaria as Forças Armadas Americanas, está prestes a descobrir que acabou de dar a um predador um motivo para parar de fingir que está a dormir. É assim, com precisão cirúrgica, que se desdobram os 90 minutos seguintes de retribuição. Para compreender por que razão o Pentágono elevou o nível de alerta para o mais elevado na região, é preciso entender o que um radar A/TPX-2 realmente representa. Não se trata simplesmente de uma antena num caminhão. É uma besta de matriz faseada montada em veículo que consegue detectar um objeto do tamanho de uma bola de beisebol a mais de 300 metros de distância. Fornece os dados de mira para os interceptores SM-3 e SM-6, que protegem grupos de ataque de porta-aviões inteiros e capitais de nações inteiras. Perder este sistema equivale a um pugilista profissional ficar cego no meio de um combate. Os iranianos executaram uma tática de saturação combinada com velocidade. Lançaram um enxame de 20 drones suicidas de baixo custo para sobrecarregar os processadores do radar. Enquanto o sistema estava ocupado filtrando o ruído, fizeram deslizar o Fateh-1 pela atmosfera superior. O veículo de reentrada manobrado do míssil executou um desvio lateral de 20 forças G que as baterias de defesa locais simplesmente não estavam programadas para antecipar. O impacto eliminou a superioridade informacional da qual os Estados Unidos dependem no Médio Oriente. Por uma janela breve e aterrorizante de 15 minutos, um corredor de espaço aéreo sobre o Golfo Pérsico ficou completamente exposto. Mas essa janela está a fechar-se rapidamente. A comandante Sarah Jenkins, oficial de ação tática a bordo do USS Arleigh Burke, não aguarda a confirmação via satélite dos destroços. Ela acompanha o fluxo de dados Link 16 proveniente de um E-2D Hawkeye próximo. O Hawkeye captou a assinatura térmica do local de lançamento do Fateh-1 no oeste do Irão. A cadeia de eliminação tem a sua primeira ligação. Dentro de 180 segundos após a destruição do radar, a máquina de guerra integrada está em pleno funcionamento. O USS Dwight D. Eisenhower, em cruzeiro no norte do Mar da Arábia, vira contra o vento. A resposta cinética está em marcha. No convô de voo, as camisas amarelas movem-se numa dança frenética de eficiência. 4 EA-18G Growlers, os predadores eletrônicos mais avançados do mundo, são os primeiros a serem catapultados. A sua missão chama-se Sudário. Cada Growler transporta pods de jamming tático, ALK-218. Ao cruzar a linha costeira iraniana, não se limitam a interferir com os radares inimigos. Executam uma lobotomia digital. Os operadores de defesa aérea iraniana em Bandar Abbas olham para os seus ecrãs e veem apenas céu azul, limpo e tranquilo. Uma mentira perfeita. Os Growlers estão a alimentar os seus sistemas com um ciclo fantasma, convencendo as baterias iranianas de que tudo está normal, enquanto uma onda de aço americano já penetrou mais de 80 quilômetros para dentro do território. Atrás dos Growlers chegam os F-35C Lightning II. Cada caça transporta um par de mísseis, AGM-158 e planadores JSOWAGM-154. Isto não é um combate aéreo. Os F-35 são nós de informação.
Nem sequer utilizam os seus próprios radares para identificar alvos. Estão a ver através dos sensores infravermelhos de um satélite espião KH-11 posicionado a mais de 800 quilômetros acima deles. O local de lançamento que disparou o Fateh-1 está agora banhado em designadores laser invisíveis. Os iranianos ainda estão a celebrar a sua vitória na Jordânia. Não fazem ideia de que 12 aeronaves furtivas estão neste momento a debater qual dos seus bunkers transformar primeiro numa cratera. Enquanto o mundo olha para os céus, o golpe verdadeiramente brutal vem de quase 100 metros abaixo da superfície do Golfo. O USS Florida, um submarino de mísseis guiados da classe Ohio, recebeu uma mensagem de prioridade máxima. O Florida é a plataforma definitiva de poder quantitativo. Transporta 154 mísseis de cruzeiro BGM-109 Tomahawk para ataque terrestre. Dentro da sala de controlo, a atmosfera é cirúrgica. Não há gritos, apenas o clique rítmico de teclados. Tubos 1 a 20, programação do conjunto de alvos, centro de comando e controlo do CGRI em Isfahan. Impacto calculado para 3 horas e 30 minutos depois. O comandante dá a ordem. 1 a 1, os tubos de lançamento vertical são limpos. Os mísseis BGM-109 Tomahawk rompem a superfície. Os seus foguetes de aceleração acionam-se com um rugido audível a quilômetros de distância. Não são simplesmente mísseis, são robôs autônomos avaliados em $2 milhões cada. Descem até 15 metros acima das ondas, huggem o terreno para evitar a detecção. Não voam em linha reta. Navegam usando GPS e correlação digital diária para serpentear pelos vales montanhosos iranianos. Os iranianos podem ter atingido um radar estacionário, mas estão prestes a enfrentar 154 martelos inteligentes de orientação independente que conseguem voar por uma janela específica de um edifício específico a partir de 1.600 quilômetros de distância. Quando faltam menos de 20 minutos para o impacto calculado, o Sistema Integrado de Defesa Aérea iraniano percebe que algo está errado. Tentam pintar a onda de BGM-109 Tomahawks com os seus radares S-400 de fabrico russo. Grave erro. No momento em que o radar S-400 pulsa, torna-se um farol. Lá em cima, um F-16CJ, Wild Weasel, deteta a frequência específica. O piloto aciona o interruptor e um míssil AGM-88 HARM abandona a asa. O AGM-88 HARM é um caçador de radares. Não se preocupa com GPS, simplesmente fareja a emissão eletrônica do radar e segue-a diretamente para a garganta do transmissor, a Mach 2,8, mais de 3.400 km por hora. A estação de radar S-400 no sul do Irão desaparece numa nuvem de estilhaços e fogo. 1 a 1, os olhos das Forças Armadas iranianas vão sendo apagados. Esta é a disputa do argumento técnico sendo resolvida em tempo real. O Irão tem mísseis rápidos, mas os Estados Unidos têm uma rede mais inteligente. Não se pode atingir o que não se consegue ver. E não se pode ver quando cada vez que se liga um radar, um AGM-88 HARM destrói a posição. Exatamente conforme programado, a primeira onda de Tomahawks alcança a cidade de Isfahan. Mas não atingem a cidade, atingem os nervos. Os alvos são os bunkers reforçados do Corpo dos Guardas da Revolução Islâmica. Os americanos não estão a usar explosivos convencionais, estão a usar as variantes perfura-bunkers. A GBU-31 JDAM com a ogiva penetradora BLU-109. O primeiro Tomahawk atinge a subestação de energia, mergulhando o distrito militar em escuridão total. O segundo, o terceiro e o quarto mísseis atingem as torres de comunicação. Em 10 minutos, a liderança do CGRI em Isfahan está cortada das suas baterias no terreno. Gritam para rádios mortos enquanto o chão debaixo dos seus pés começa a tremer. Esta é a satisfação da eficiência. Para cada $300 milhões de radar iraniano destruído, os Estados Unidos estão a desmantelar sistematicamente $4.000 milhões de infraestrutura iraniana. O retorno sobre o investimento da provocação de Teherão está rapidamente a transformar-se numa falência estratégica.
Dentro do CIC, do USS Arleigh Burke, a avaliação de danos de combate está a surgir em tempo real. Os satélites mostram 42 alvos duros confirmados destruídos. O movimento ousado iraniano resultou na neutralização total do seu setor de defesa aérea ocidental. Os iranianos esperavam uma resposta proporcional, alguns mísseis em troca de um radar. Não esperavam o hat-trick. Os Estados Unidos movimentaram um segundo grupo de ataque de porta-aviões, o USS Abraham Lincoln, para o Golfo de Omã. Mais de 130 aeronaves de combate americanas estão agora simultaneamente no ar. Isto não é troca por troca, é supressão avassaladora. Uma onda de F/A-18 e Super Hornets lançada do Lincoln está agora a atacar bases de lanchas rápidas iranianas. Não estão a usar mísseis caros para isso. Estão a usar o AGM-179. Esta arma de $250 mil funciona como um rifle de precisão do céu. Usa um Seeker Multimode para atingir um barco em movimento em mar agitado com margem de erro zero. Base após base é neutralizada. A marinha iraniana, que se preparava para enxamear o Estreito de Hormuz, fica aprisionada nos seus portos. Cada vez que uma porta de garagem se abre numa base naval, um drone MQ-9 Reaper em patrulha a 7.600 metros de altitude lança uma bomba guiada a laser GB-U-49 Paveway pelo telhado. Os Estados Unidos estão a demonstrar que conseguem sustentar este ritmo de precisão indefinidamente. Enquanto o Fateh-1 iraniano foi uma bala de prata de uso único, as Forças Armadas americanas são uma fábrica de precisão. A cadeia logística que se estende de volta às bases na costa leste e oeste já está a movimentar peças de reposição para o radar na Jordânia, enquanto as fábricas de mísseis iranianas são reduzidas a cinzas. Quando o sol começa a raiar sobre as montanhas Zagros, o ato final do golpe brutal acontece. Não é uma bomba, é uma revelação. Um bombardeiro furtivo, B-2 Spirit, tendo voado sem escala desde a base da Força Aérea em Missouri, não aparece em nenhum radar. Está em órbita sobre Teherão a mais de 15 mil metros de altitude. Não lança qualquer carga. Em vez disso, ilumina o Palácio Presidencial com um designador laser de alta intensidade não letal, um dedo digital na testa da liderança. Simultaneamente, todos os telemóveis na estrutura de comando do CGRI recebem uma mensagem de texto. Contém uma fotografia de satélite de alta resolução da tripulação de lançamento do Fateh-1, tirada horas antes, mortos nas suas trincheiras, e uma mensagem simples em farsi. Vimos o vosso lançamento. Vimos a vossa celebração. Vimos a vossa morte. Não se movam novamente. Isto é dominância psicológica. Os Estados Unidos não estão apenas a demonstrar que conseguem atingir alvos. Estão a demonstrar que controlaram todo o domínio informacional desde o segundo em que o primeiro soldado iraniano tocou num botão de lançamento. A destruição do radar de $300 milhões não foi uma vitória iraniana. Foi uma auditoria técnica que os Estados Unidos acabaram de completar com fogo. O rescaldo da guerra de 90 minutos é um mapa sóbrio de ruína. 12 estações de radar foram destruídas por mísseis AGM-88 HARM. 4 centros de comunicação foram demolidos por strikes de Tomahawk. 2 locais de lançamento hipersônico foram apagados por penetradores JDAM. Uma divisão de elite do CGRI foi efetivamente decapitada. O custo total para o Irão ultrapassa os $4.000 milhões em equipamento e 20 anos de construção de bunkers subterrâneos. O custo para os Estados Unidos, um radar e o combustível das sortidas. Na linguagem do poder de processamento utilizado pelo sistema Aegis, foi uma limpeza de alta eficiência. A Quinta Frota Americana provou que a cadeia de eliminação não é uma linha estática, é uma teia. Se quebra um fio, o resto da teia vibra e identifica a localização exata do responsável. Os Estados Unidos não se limitaram a substituir o radar na Jordânia. Implantaram 2 mais no seu lugar, protegidos por uma bateria dedicada de interceptores, SM-3 Block 2A. Estes mísseis foram concebidos para atingir ameaças hipersônicas na fase intermédia do voo.
literalmente, atingir uma bala com outra bala no vazio do espaço. A brecha na muralha não está apenas fechada, está eletrificada. Por detrás das estatísticas deslumbrantes dos sistemas e mísseis, existe uma realidade humana. A oficial de ação tática a bordo do USS Arleigh Burke, os pilotos nos F-35, os técnicos na Jordânia que sobreviveram à explosão. Operam com um nível de autonomia profissional que é a verdadeira arma secreta das Forças Armadas Americanas. Quando o radar caiu, não houve vácuo de comando. Cada marinheiro conhecia as suas ordens de combate. Não esperaram por um discurso político. Executaram uma resposta integrada pré-planeada que havia sido praticada milhares de vezes em simuladores. Para o regime iraniano, a lição é amarga. Pode comprar ou construir um míssil revolucionário como o Fateh-1, mas não se consegue comprar um sistema de sistemas. Não se conseguem comprar 70 anos de experiência de combate e sinergia em rede. Enquanto o USS Dwight D. Eisenhower retoma a sua rota de patrulha, as equipas do convô de voo já estão a preparar o próximo exercício de rotina. Os golpes brutais terminaram por agora, mas o sudário permanece. O Golfo Pérsico está silencioso, não porque a ameaça desapareceu, mas porque a ameaça acabou de perceber que está ultrapassada em todos os domínios da guerra moderna. A destruição de um sistema de 300 milhões de dólares é uma manchete. O apagamento sistemático dos olhos e ouvidos de um exército inteiro em 90 minutos é uma realidade estratégica. O Irã cometeu o maior erro da história naval moderna ao atacar aquele radar THAAD, ou a era hipersônica, tornou verdadeiramente obsoletas as defesas americanas, apesar desta retaliação brutal. A matemática é simples: 300 milhões de dólares por um radar contra 4 mil milhões de dólares em perdas iranianas. Um retorno sobre o castigo de 30.000%. Diz-nos a tua perspectiva tática nos comentários. Os Estados Unidos precisam de mais ativos reforçados, ou a teia de eliminação em rede é suficiente para manter a paz? Se queres mais análises aprofundadas sobre a cadeia de eliminação e a tecnologia que define a fronteira global, carrega no botão de subscrição e ativa as notificações. Não nos limitamos a reportar as notícias. Descodificamos a máquina da guerra. Mantém-te atento, mantém-te informado. Vemo-nos no próximo confronto.